Fala galera, estou aqui nos estúdios da Ritmos para gravar mais um podcast Vozes da Cidade. E hoje o meu convidado é músico, arquiteto, ilustrador com reconhecimento internacional. Hoje eu vou bater um papo aqui com Rodrigo Thanos. Rodrigo, muito obrigado por ter se disponibilizado a vir aqui bater esse papo comigo hoje. Acho que vai ser bem bacana contar um pouquinho da sua trajetória e da sua história. Sim, acho que vai ser legal e obrigado pelo convite. Também para poder falar um pouquinho, né? Como começou isso na sua vida, né? Você domina algumas áreas das artes, uma que eu acho que é, talvez, ao meu ver, a mais difícil, a ilustração. Olha, desde pequeno, né? Eu vou botar a palavra dom, mas eu não gosto de usar essa palavra. Sim. Mas já tinha uma facilidade ali pro desenho, né? Então, no jardim de infância, ele estava ali desenhando e tudo mais. Mas, por incrível que pareça, não foi a primeira, entre aspas, artes que eu comecei a dominar, né? A primeira delas foi a música. Eu sou neto de João da Encomenda, o famoso João da Encomenda, né? Então, ele teve muitos anos tocando na Filarmônica Federense, na 22 de outubro, né? E aí, acaba que isso passou, né? Pra minha geração e a geração do meu irmão. Então, a minha mãe, ela fez questão de quando eu tivesse a idade mínima para começar a aprender música, né? Na época lá na Filarmônica, ela colocou a gente pra aprender. Então, eu entrei com 10 anos e meu irmão entrou com 8. Sim. Né? Então, a partir de 10 anos, eu comecei a estudar música. O primeiro instrumento que eu peguei foi saxofone. E a partir dali, né, eu fiquei uns 4... na verdade, até a Filarmônica fechar, eu tava tocando com eles. E aí, logo em seguida, eu aprendi violão. Né? A Filarmônica fechou. E aí o amor pela música continuou. Falei, tem que aprender outra coisa, né? Sim, não posso parar por aqui, exatamente. né? Na época tinha a Ordem, né? Funcionava ali alguns programas públicos, né? De música. Sim. E aí eu entrei, então aprendi violão. E aí a partir dali desenvolvi um pouquinho de guitarra. Até que na adolescência a gente tem o costume de tentar ter banda, né? Sabe? Aquela vontade de viver de música, né? Tal, e vamos formar uma banda, né? E aí isso eu já tava com uns 15 para 16 anos, né? Vamos formar uma banda. Acabou que sobrou baixo pra mim. Ninguém queria tocar baixo, né? Foi uma coisa assim, sobrou pra você, sobrou pra mim. né? Então eu já sabia tocar violão, né? Na época eu falei, vou tocar guitarra, né? E tudo mais. E aí já tinha os guitarristas, né? E aí eu falei, tem um baixo. Então já estava familiarizado com as cordas e tudo mais. Então fui pro baixo. E aí, ali eu aprendi, tinha uma escola de música em São Fidélis, né, que eu aprendi realmente ali teoria, aprendi a dominar realmente ali o instrumento. E aí eu tive banda, né, a banda se concretizou, a gente chegou a tocar, a gente teve banda por uns 10 anos, a gente chegou a tocar fora do estado, tocou em Porto Seguro, Encontro de Moto. Que bacana. Vários shows fora do Era estado. uma banda de rock, né? Banda de rock. Tocamos aqui no Encontro de Moto da cidade umas 3, 4 vezes. Mas, como tudo na vida acaba, né? A gente ficou adulto, nos boletos pra pagar e tudo mais. Não podia só brincar de ser músico, né? Tinha Porque, querendo ou não, na época a gente não enxergava como profissão. Como trabalho, né? Era uma coisa mais por diversão, era um lazer. Até porque, sendo bem sério, não dava dinheiro. Então a gente ia pela diversão realmente, né? E aí depois a gente falou, vamos cada um seguir ali, a gente foi fazer faculdade, outros casaram, tiveram filho, né? Mas a paixão pela música acho que nunca acaba, né? Verdade. Então, assim, acho que concretizou aí a primeira arte, né, que eu fui aprender realmente foi a música. E aí depois, né, nesse período de tempo, nunca larguei o desenho, né, mas nunca também tinha parado para estudar, para poder enxergar o desenho, né, a ilustração como um trabalho. Acho que foi um pontapé inicial, né, pra poder falar como que eu adentrei no mundo, né, dessas artes que, como você falou, domino, né, mas não é muito bem assim, né? Sim, deixa de modéstia. Mas eu acho assim, Rodrigo, então, apesar de você ter habilidades com desenhos, né, porque até então, quando criança, era desenho, que a gente pode até falar também um pouco sobre isso, a diferença de desenho para ilustração. Mas aí a música foi o seu primeiro contato com a área das artes, né? E aí você teve banda e tudo mais, acabou. Mas hoje você tá voltando, né? A se familiarizar com banda. Por que sentiu essa necessidade de voltar pra música? Assim, enquanto em moto, adoro ir, né? Sim. Então, show também das bandas que eu escuto. E quem é músico,
quando tá em ambiente que tem show, e até, assim, você vê o palco que você já tocou, né? Sempre toca o coração. Dá aquele Dá apertãozinho aquela, no tipo assim, peito, né? poxa, né? Bate a saudade, né? Sim. E aí esse ano rolou de ter convites, né? Tipo assim, a gente vai tocar em casamento, tá a fim de tocar? Aí eu falei, fui, né? E aí acendeu ainda mais a vontade. Aí depois até o próprio Elton, da Ritmos aqui, convidou também pra estar tocando, então... aí voltei, tipo, Sim, agora é eu aquele negócio, tô... aquela brasinha que nunca apaga, né? Sim, sim. Quando tem uma coisinha que pra acender a faísquinha aí que Aí agora engata de novo, né? tamo aí de novo, acho que... Até já como uma terapia, eu gosto, sabe? Sim. De estar ali ensaiando, tocando, né? É verdade. Bacana. Pra gente que gosta, né, de música, acho que nem vê como exaustivo, né? Uma coisa mais assim, que relaxa, que tranquiliza. É o que você falou, né? É uma terapia. A terapia, né? Eu Verdade, a gosto muito. música, pra mim, a música, eu sempre comento que assim, ai de mim se não fosse a música, né? Porque acho que é muito isso, eu uso música pra tudo, dos momentos. E o mais engraçado é que quando a gente tá triste, a gente quer ouvir que música deixa mais triste ainda, né? Você tem isso também com música, assim, de fazer tudo com música? Com certeza. Tipo, eu trabalho 100% vendo música. Ou é música ou é podcast. Sim. Sem essas duas, assim, são os dois motores para eu estar trabalhando criativamente. Né? Eu até brinco, né, que cada arte que eu faço, cada ilustração que eu faço, tem uma playlist, porque é a playlist que está tocando enquanto eu estou fazendo aquele trabalho, né? Sim. A minha arte, né, a cor que eu estou utilizando, vai muito do que a música que eu estou escutando, Do que né? você tá ouvindo de música, Então, né? assim, a música é, assim, muito Primordial, importante, né, pro seu primordial pro meu trabalho. trabalho. Sim, eu também gosto de usar música pra tudo. E aí, além de ilustrador, você também é arquiteto, né? Como é que foi essa questão de chegar à arquitetura na sua vida? Cara, a arquitetura não estava nada programado. Para te falar a verdade, a gente tá no... Eu fiz ensino médio lá no IF, né? Acho que São Fidélis, pelo menos na minha época de ensino médio, o sonho de todo mundo, de todo jovem, né? De todo pai, era que o filho Era estudasse... passar pro IF, né? Né, era passar pro IF. Então, assim, na época, fiz ensino médio no IF, terminei o ensino médio, fiz técnico de mecânica. Negócio nada a ver, né? E aí, no segundo módulo, na metade do curso do técnico de mecânica, eu tive um professor que era arquiteto. E aí ele via que eu tinha um domínio grande para desenho técnico, desenho de observação e tudo mais. Eu falei, cara, o que você está fazendo aqui, cara? Faz um curso de arquitetura, Vai fazer arquitetura, né? E aí ele falou assim, vai lá, se inscreve no vestibular que vai ter, né? E aí me inscrevi. E eu não sabia que as duas provas eram no mesmo dia, então na primeira eu perdi. E aí na segunda vez que eu tentei, eu passei. E aí entrei em arquitetura, né? Também me apaixonei logo de primeira. Inclusive, para a ilustração foi muito importante a graduação de arquitetura, porque nela eu aprendi muitas técnicas, né? Então, técnica de observação, desenho de observação, técnica de desenho a lápis, técnica de lápis de cor, técnica de ampliar, né? Desenho técnico, tudo isso é construção de cenários, né? Então, tudo isso acabou, de certa forma, refletindo no meu trabalho atual. Te ajudando no que você faz hoje, né? Sim. Então, assim, aí eu terminei o curso de arquitetura, né, em 2018. Fiz uma especialização em arquitetura da cidade e atualmente estou fazendo mestrado que está vinculado com a ilustração, que a gente pode estar comentando um pouquinho mais à frente. Sim, vamos falar sobre isso também. Hoje, na verdade, você, apesar de ser formado, né, você não atua mais na arquitetura. Sim. Ou atua bem pouquinho? A atuação profissional não, Sim. porque desde que eu entrei na faculdade, o meu intuito era ser professor. Então, assim, até o mestrado que eu tô fazendo é muito por conta de ter essa vontade de lecionar, né? Então, acabei que eu não comecei atuando no ramo de construção. Né? Sim. Em 2018, quando eu me formei, foi 2018, final de 2018, né? Então, em 2019, cheguei a fazer alguns projetos aqui na cidade, fiz 2 projetos, mas logo veio a pandemia, né? Uhum. E aí a pandemia freou ali, acho que todos os setores econômicos do país sofreram com isso, né? E aí não tinha o que fazer, né? Então, o que eu ia fazer, né? Tinha acabado de se formar e tudo mais. Já é desesperador pra gente quando acaba de se formar, porque na nossa cabeça a gente vai largar de ser estudante pra ser desempregado, né? E a gente nunca sabe nada, né? É porque a vida acadêmica e a prática tem um abismo entre esses dois, né? Sim, parece que a gente não aprendeu nada na graduação. É verdade, a gente entra no mercado. Né? A sensação que a gente tem é exatamente essa. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Só que nesse período de faculdade, eu acabei
lecionando em casa aula de desenho. Né? E eu falei assim, quer saber? Eu vou aproveitar esse tempo que eu tô parado, né, na pandemia, Sim. quarentena, dentro de casa, e vou fazer algo que eu sei fazer, desenhar. Né? Então, comecei a desenhar, fazendo coisa, comprei a mesa digitalizador e tudo mais. Montei meu portfólio baseado muito nos filmes que eu gostava. Assim, sempre fui apaixonado pelo cinema, e aí desenhava ali as capas de filme, né? Desde pequeno era uma coisa que eu gostava muito de fazer, era assistir o filme. E aí eu desenhava a continuação dele, né? Escrevia um roteiro e desenhava, né? E tudo mais. E aí, na pandemia, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer isso. Comecei a fazer umas capas de filme que eu gostava, umas ilustrações bem, assim, avulsas, né? Quando eu me senti, assim, eu falei assim, eu acho que é isso. Tá legal. Virou aquela chave, não, tipo, é isso que É, eu quero fazer, né? tá legal. E aí eu fui postando, né? O pessoal foi comentando, falou, legal, tá. Tomei coragem e mandei, né? O meu portfólio para algumas empresas que faziam filmes, né? Uhum. No Brasil. E aí eu lembro que uma delas me respondeu, falou assim, a gente gostou bastante e tudo mais. Tem alguns projetos que a gente pode te encaixar, mas não tá nada certo. Então, assim, a gente pode entrar em contato. Foi o que eles falaram. Falei, tudo bem, né? Pelo menos uma me respondeu, né? Sim. E aí passou, acho que uma semana, 2 semanas. Tava eu assistindo um filme em casa. Aí o número 011, né, de São Paulo, ligou. Eu olhei assim e falei assim, não vou atender. 011 eu não atendo. Não atendi. Aí daqui a pouco chega aquela mensagem de alguém deixou um recado na sua caixa postal. E era esse número. Eu falei, ué, fiquei de Tem olho. uma coisa É. estranha aí, né? Aí daqui a pouco, mensagem no WhatsApp desse número, né? Aí foi quando o cara se identificou, que ele era o curador, o diretor de arte de uma empresa de home video, que eles tinham um projeto para fazer e que eles queriam que eu fizesse a capa, que era essa empresa que tinha me respondido, né? Uhum. Então foi aí que começou. O cara falou assim, ó, você tem 3 dias para fazer tal capa, e é isso, dá o seu preço. Eu não sabia nada de valor, não sabia como funcionava É aquele nada. negócio, né? Você tava começando numa área que você sabia fazer, mas não conhecia nada Nada. desse mundo, né? Nada dessa área. A parte técnica, a parte contratual, a parte. Nada, zero. Tipo, quanto cobrar, zero. Entendeu? Então, assim, até mesmo psicológico, de como lidar com aquela situação, Sim, né? sim. Então, eu lembro que foram 3 dias, assim, Desesperadores, né? desesperadores, sem dormir direito, naquela ansiedade, assim, se eu não conseguia comer porque eu não sabia se eu ia conseguir entregar, né? O prazo muito apertado. Eu nunca tinha feito Sim, nada num prazo muito, muito curto, né? sim. E era A Hora do Lobisomem, que é um filme do Stephen King, né? Baseado num livro do Stephen King, que é apenas o meu escritor preferido. Então tinha toda essa pressão também da minha Além parte, da né? pressão, né, de ter que fazer uma coisa em 3 dias, a autopressão era maior do que a Sim, pressão não, do seu a contratante, né? cobrança A sua é cobrança muito. devia ser doida, porque, assim, cara, você vai fazer uma ilustração para um filme das pessoas que você mais gosta. Então, assim, Não, eu sim, imagino a sim. pressão. Mas assim, no final deu tudo certo. Foi, tipo, a comunidade, né, dos colecionadores, todo mundo Sim, gostou. Sempre há críticas, e isso é uma coisa que acho que quem trabalha com qualquer área criativa tem que estar disposto, preparado para ouvir isso, né? psicologicamente preparado para ver já, tipo, os comentários e tudo mais, mas acho que não Sim. tem que se afetar em relação a isso. Verdade, tem que continuar, né? Porque, Sim, sim. infelizmente, vão ter críticas que são construtivas, mas também vão ter aquelas críticas que não vão acrescentar em nada na sua vida, então é melhor largar pra lá. Exatamente. Chegamos agora, acho que na parte que eu mais estava empolgado para falar, que é sobre essas ilustrações. Você já deu, né? Como é que você começou aí Sim, nessa sim. questão da ilustração. Então foi meio que do nada, né, Rodrigo? Assim, você começou a desenhar porque já gostava, já vivia meio que isso, né? E aí você enviou para essa galera e como é que foi, assim, depois dessa aprovação? A sensação, cara, eu consegui entregar um trabalho em 3 dias desse nível. Como é que foi isso, essa Cara, sensação? nossa, no dia posterior, né, que eu entrei isso, foi um dos dias mais que eu senti aliviado, um peso das costas, né? Porque, como eu falei, né, tudo muito novo. Eu não sabia como resolver aquela situação, assim, como eu sei hoje em dia, depois de algum tempo de experiência, né? Sim. Mas aí logo que eu entreguei esse, acho que foi numa sexta. No sábado, a repercussão foi tão boa que eles falaram, olha, a gente tem um outro projeto que a gente gostaria que você fizesse uma outra coisa, né? Sim. Então, eu fui emendando, foi um projeto atrás do outro, um projeto atrás do outro. E foi quando eu percebi, falei, poxa, acho que é isso que
que eu realmente quero, sabe? Eu acho que... gosto muito de arquitetura, mas Sim. Pelo atual momento que a gente está vivendo, eu tô conseguindo trabalhar de casa, com coisas que eu gosto, com filmes que eu gosto, sabe? E aí eu falei assim, acho que eu vou por esse caminho, né? Então fui pro caminho da ilustração 100%. Eu acho que é aquilo, né? Você tá conseguindo aliar o prazer com o trabalho, com uma boa remuneração e, assim, se sentindo bem do que você faz, né? Porque é aquilo, né? Não adianta nada a gente ganhar muito dinheiro, mas não se sentir bem naquilo que tá fazendo. E você Exatamente. tá conseguindo englobar tudo num pacote só, né? Isso era uma visão muito do começo, né? No começo acho que a gente fica muito vislumbrado com tudo, né? Aquilo tudo muito Sim. novo. Então, com o tempo, você começa a ver que realmente o trabalho de ilustrador é como qualquer outro trabalho. Uhum. Você tem seus prazos, faz hora extra. Esses dias mesmo tava dando 11 horas da noite e estava eu trabalhando, porque tinha que entregar, né? Sim. Então, às vezes, você tá cansado, mas você tem que estar ali trabalhando. E trabalhar com criatividade cansa demais. As pessoas não acreditam nisso, né? Acha que assim, a gente assim, estala o dedo e tá tudo pronto. Só Porque, que, além do cansaço físico, tem o cansaço mental que, ao meu ver, é pior do que o físico. sim, o cansaço mental, para quem trabalha com criatividade, te esgota muito rápido. Sim, Né? Então, você tem que parar, você tem que tentar fazer uma coisa completamente diferente daquilo que você está fazendo, para poder dar um reset ali no cérebro e você voltar com novas ideias, sim, né? exatamente. Então, assim, eu hoje em dia não falo que assim, é o trabalho mais confortável do mundo, porque não é. Sempre tem o pós e o contra, Sim, né? o pós é você se sentir satisfeito, você vê o seu produto tomando vida, você sabe, você pega na mão e você vê que aquilo Sim, atingiu um público, né? Isso é maravilhoso. sim, Mas em contrapartida, como qualquer outro trabalho, né? Ou qualquer outro emprego, tem seus poréns, né? Que é sim, sim. normal. É normal de todo o trabalho. Acho que não vai ter nenhum trabalho, nenhuma profissão que vai ter só coisa boa, né? Se Sim, sim. tiver, tá meio errado. Só não pode romantizar, né? Essa É. semana passada eu tava trabalhando lá em casa, né? Tô com obra lá. E aí o rapaz que foi ver uns móveis, ele chegou lá, olhou, né, uma parte de trabalho, né, de escritório ali, eu desenhando na mesa. Aí ele, você trabalha com o quê? Você faz desenho? Eu falei, faço desenho e tudo mais e tal. Aí, trabalha, ganha dinheiro e se diverte, né? Vai nessa. É, por aí, por aí. Não é bem assim, é mais ou menos assim, Mais ou né? menos isso lá, ó, com o cronograma seguindo a risca, trabalhando hora extra, divertindo. Divertido pra você que tá aí só vendo, né? Que eu tô Mas aqui, parece que eu tô só brincando de desenhar. mas é prazeroso, assim, é sempre prazeroso. Sim, Não vou mentir não, que trabalhar com aquilo que você gosta, de certa forma, no final é prazeroso, sim. verdade. Rodrigo, agora, quando eu fui falar que você era meu convidado, eu falei que você é conhecido internacionalmente e você tem muitos trabalhos fora do Brasil, né? Como é que foi isso? Como é que, assim, você teve essa ideia de começar divulgando seu trabalho fora do país? Vamos começar falando por isso aí. Então, acho que o primeiro trabalho para fora, nem foi eu que procurei. Foi tipo, acho que o Instagram hoje em dia, as redes sociais, né, elas ajudam muito a levar o nome a nível global, né, a nível Sim, mundial. E aí, acho que o primeiro trabalho que eu fiz para fora foi a capa de uma música de um compositor de trilhas de filme, da Polônia. Ele entrou em contato comigo que ele queria fazer uma capa de especial de Halloween, uma coisa assim. E aí eu fiz o trabalho com ele e acho que foi o meu primeiro trabalho. Só que depois eu fui descobrir que geralmente quando a gente faz... Nessa época eu fiz muito trabalho de mídia de filme, né? De vários uhum, filmes. Eu fiz o post de Parasita, fiz Eles Virem, fiz muita coisa. Depois eu fui descobrir que, na verdade, esses trabalhos, eles precisam de uma certa aprovação dos estúdios lá de fora, né? sim, Então, desde o começo, eu já estava meio que trabalhando indiretamente, né? verdade. Com o mercado internacional, né? Então, assim, as artes tinham essas aprovações. Mas aí eu fiz esse trabalho para Polônia, logo depois eu fiz algumas estampas de camiseta para França, fiz alguns trabalhos para Coreia do Sul, alguns posters do Parasita, né? Foram para lá. E assim, peguei muito pouca coisa no Brasil, acho que principalmente porque o setor de mídia física no Brasil tá bem fraco, né? Então, praticamente eu saí já desse setor. Sim.
Eu estou trabalhando mais na parte editorial, né, que são os livros, publicidade, produtos de colecionáveis, também já fiz algumas coisas, só que para fora. Então, a gente tem um portfólio, né? O portfólio ajuda muito. No, todo projeto que a gente faz, a gente Verdade. coloca no portfólio. E através do portfólio, os diretores de arte, né? Que são as pessoas que procuram os artistas, eles entram em contato, perguntam sobre a questão de agência e tudo mais. E se eles enxergam que tem um projeto que se enquadra na proposta visual do seu trabalho, eles entram em contato e aí vai se desenrolando os trâmites até chegar, né, no Sim. produto. Mas foi meio que assim que começou. Tipo, é uma procura deles, mas também uma procura minha, né? Sim. Então, os dois Você não lados, fica né? meio que esperando eles procurarem. Você vai Não. divulgando e vai Sim, o você tem que que... cair, caiu, né? Você tem que separar. Geralmente, o que eu faço? Eu separo algumas empresas que eu acho que o trabalho delas tem a ver com o meu. Descubro ali mais ou menos os e-mails de contato, quem são os diretores de artes dessas empresas. Porque você tem que estar ligado com essas pessoas, né? Sim, são as pessoas que vão estar conversando diretamente comigo. Sim. Né? Então, Twitter, né? Agora é X, né? X. Sigo essas pessoas nas redes sociais, porque muitas vezes você pode estar entrando pelo Instagram, você pode entrar em contato com elas, falar, olha, e se apresentar, falar assim, eu tenho um projeto aqui que eu acho que vale a pena para sua empresa, sabe? Então, é sempre estar procurando, você nunca pode estar Sim. parado, não. Exatamente. Rodrigo, você falou que já trabalhou, né, com música, desenhos para músicos e tal, não sei o quê. Inclusive, essa blusa que você tá usando, Sim, né, sim. é um trabalho seu. E aí, como é que foi que você chegou aí nesse negócio de música, assim? Conta essa história aí dessa blusa que eu achei ela bem legal. Cara, então, Angra é uma banda que acho que é a minha banda preferida, né? Tem toda uma história com ela, né? Já fui ao show e tudo mais. E aí, esse ano, eles foram gravar um DVD. O primeiro DVD acústico da banda, que, pra quem é fã, sabe que está há anos pra desenrolar e tudo mais. E aí, eu pensei comigo, poxa, vou fazer uma arte sem pretensão nenhuma. Vou fazer como uma forma de homenagem pra banda, né? E aí, fiz a arte, montei de todo o conceito. E cheguei no Instagram, né, pro baixista da banda, né, eu como baixista, né? Falei, olha, fiz essa arte aqui, como forma de homenagear vocês. E aí ele falou, nossa, tá muito legal, então a gente pode usar como divulgação pro DVD, a gente pode usar como camiseta. Eu falei, Eu imagino o seu desespero, né? Tipo assim, meu Deus do céu, o não, que tá acontecendo? pra mim foi um dos grandes ápices da minha carreira como ilustrador, foi Sim, ter feito algo pra minha banda preferida. E ainda mais uma parada que foi muito limitada. Eles só venderam a camisa para quem foi no DVD, né? Então, assim, todo o material de divulgação desse DVD foi essa arte que eu fiz, sim. né? E isso me abriu muitas portas para trabalho com outras bandas também, Com né? outras bandas, né? E assim, o mais legal disso tudo, eu acho que não foi uma coisa assim que você foi contratado para fazer. Você fez para homenagear um ídolo Sim, seu e acabou que deu esse boom todo, sim, né? eles gostaram tanto. Eu lembro que na época eles postaram no Instagram, né? Primeiro foi só. Eles usaram só como divulgação, né? Uhum. Só que nos comentários choveu, isso aqui tem que ser camisa, tem que ser na camiseta, tem que virar copos. Que eles entraram em contato comigo de novo e falaram, cara, olha só, a gente vai precisar. Você libera essa arte para ser camiseta, para ser o merchan oficial, né, Sim. desse dia. Eu falei, fica à Com todo vontade. prazer, né? Então, assim, muitas vezes são projetos assim que abrem muitas outras portas, entendeu? Sim. Então coloca o seu nome em evidência, né? É porque, na verdade, quem trabalha com arte desse tipo, né? Eu acho que é muito disso também, né? Essa divulgação, assim, porque você fez uma coisa que nem pensava que ia Sim, chegar e acabou atingindo outras pessoas que você nem imaginava que poderia atingir. sim, exatamente. Tanto que essa arte, né, tem um violão no meio porque representa o acústico, mas inicialmente não tinha. Porque, como eu Sim. falei, não foi algo pensado para ser daquele momento, sabe? Eu Uhum. fiz uma arte para a história da banda, né? Que tava tentando contar a história da discografia da banda. Né? E no final eu falei, poxa, vou botar o violão, né? Já que não fazer acústico. Mas... Sim. E deu tudo certo no final. Tem lá o contato deles, né? Troquei mensagens com os músicos que eu admiro, né? Isso foi muito Sim. bacana. Imagino. Rodrigo, você falou aí uma coisa
que eu acho que é importante da gente falar também, que é sobre o processo criativo. Como é que é, assim, essa questão? Eu imagino que deve ser difícil, porque você, além de entender o que o seu cliente, né, quem está te contratando para fazer, você tem que colocar aquilo na ilustração, você tem que atingir algo que é muito maior, que é o público, né? Sim. Como é que é isso, essa questão do processo criativo? E falar também um pouco sobre o peso de que você carrega dessa responsabilidade, né? Como é que é isso? Eu acho que, como você falou, acho que o trabalho do ilustrador, ele é 100% eficaz quando ele atinge o público, Sim. né? Não adianta atingir só quem está contratando, porque quem está contratando conhece mais ou menos o tema, mas o público não. E ele tem que ser atingido, né? Então, o principal foco é esse, atingir o público, né? E o processo criativo, pelo menos cada artista tem o seu processo criativo, né? Sim. Não existe uma regra, mas o meu processo criativo ele começa muito com as palavras. Tem um briefing que eu faço com o cliente, né? Ou muitas vezes o cliente já manda, né? Empresas, editoras, elas já têm um briefing pronto. Então, assim, elas falam, olha, eu preciso disso, 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 né? Com esse tema. Então, eu pego esse briefing, essa conversa que eu tenho com o cliente, e faço um jogo de palavras, né? Tudo que aquele tema me lembra, eu vou escrevendo. Pode ser um elemento, pode ser um sentimento, pode ser qualquer coisa. Vou jogando ali que tem relação, né? Obviamente, com o tema. A partir disso, eu faço associações mentais, né? Tipo, entre essas palavras. E a partir dessas associações, eu vou criando esboços, né? Os rascunhos, né? Aí eu pego um papel e saio rabiscando, nada definido. Tipo, famoso boneco de palitinho, círculo, só para entender um Esse pouco início, né? entender um pouco do que pode funcionar entre aquelas palavras Uhum. escolhidas, né? E aí, geralmente, eu faço uns 16, uns 10, né? Eu pego uma folha 4, aí vou dobrando ela em 8 partes, né? E aí, esses quadradinhos que formam tanto o verso e o outro lado, eu preencho com essas ideias, né? E a partir dessas ideias, eu vou olhando e falo, olha, essa aqui funciona, essa aqui não funciona, essa aqui eu descarto totalmente, né? E aí eu pego pelo menos umas 3 daquelas que eu achei que funcionam bastante, dou uma finalizada, né, para o cliente entender, mando para Uhum. ele, e aí eles olham, falam assim, olha, é isso, é mais ou menos por esse caminho, acho que você pode colocar tal coisa, né? Então tem essa troca, né? E aí o processo criativo ele vai acontecer em volta do desenho, né, desse esboço que o cliente escolhe, e a gente vai refinando, né? Então, assim, toda etapa de refinamento vai pro cliente, ele olha, fala assim, olha, tá bom, volta para mim, aí eu avanço mais uma etapa, né? Porque dentro da ilustração tem várias etapas, né? Então Sim, tem um imagino. rascunho, tem só as linhas, né, que a gente chama de line art. Aí depois tem as escolhas das cores. Aí depois tem a luz e sombra, né? Tem todas Sim, essas é todo etapas. Não é só chegar lá, dar um rabisquinho e tá Não. pronto, né? Porque foi o que você falou. É a questão de cores, texturas, Sim. luz e sombras, até os traços mesmo, né? Porque dependendo do que o contratante precisa, são traços mais finos, Sim. outros traços mais... Mais robustos, ou às vezes nem Exatamente. traços tem, é só questão de cor, né? Sim. Então, assim, cada etapa dessa tem que estar enviando para o cliente, ele olha, tá legal, aí volta, aí eu posso avançar, né? É uma gestação quase, né? Nossa. Não, tem um projeto que eu tô fazendo, ele é lançado agora, se tudo der certo, né? Lançado em dezembro, mas que eu já tô trabalhando nele desde agosto. Ou até antes, acho que é julho. A primeira troca de e-mail foi em julho, né? Sim. Então, você vê o prazo, né, para criar uma ilustração. Então, não é algo tão simples, né? Então, o processo criativo, Sim, ele porque na é verdade você começa no papel, né? E aí depois você passa para o isso. digital. Passa pro Você digital. finaliza tudo no digital. A sua Isso. arte é toda mais digital, né? Porque assim, como você falou, as ideias iniciais no papel, porque não tá rabiscando, né? Tudo mais é até Sim, bom porque você exercita mais ali a mão e tudo mais. Mas quando você tem a possibilidade do digital, ele te dá um leque maior de ferramentas. Então você, sim. a partir de uma arte só, se você trabalhar os elementos separados, você pode criar outras artes em cima dela. Você pode trocar de cor muito fácil, coisa que quem trabalha à mão, né, Pensa bem. teria que refazer, né? Até mesmo a questão da impressão, né? Muitas vezes tem que fazer trabalhos que são pôster de cinema, a resolução muito alta, entendeu? Então, às vezes o material
desenhar à mão, para você Você não consegue chegar nessa resolução. Né? digitalizar aquilo, você não consegue. Exatamente. Então você perde qualidade. Então o ideal mesmo é que seja feito, pelo menos o produto final seja feito no digital. É porque também tem aquela questão, né? Você às vezes é contratado para fazer um banner de filme. E aí depois isso pode ser usado também para livro, para caneca, para camisa, pode Sim, passear sim. em vários outros lugares, né? Isso. Geralmente, quando isso acontece, tá ali no briefing do cliente. E quando não tá, eu já pergunto, ó, você vai usar para outra coisa? Porque de certa forma você precisa se preparar para isso, né? Sim, porque assim, não existe só dentro da ilustração a parte criativa. Existe a parte técnica, a parte da aplicação. Sim. Então, por exemplo, uma arte que vai para camisa. Camisa tem vários tipos de produção de camisa. Sim. Então tem a DTG, né, que é digital, que é como se fosse uma impressora na camisa, mas tem a silk screen, que é aquelas telas, né? As telas, você tem uma limitação de cor. Então, para você criar uma arte para camiseta, você tem que saber, olha, quantas cores você vai querer usar. Verdade. Entendeu? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. Então, se o cara quer usar uma arte que vai ser um pôster de filme, ao mesmo tempo que ele vai usar uma arte para camiseta, eu tenho que já entender que aquela arte vai ter que ter pouca cor. Então, tem toda essa parte de... Toda essa parte que ninguém vê, né? Que é o trabalho. Porque, exatamente. na maioria das vezes, a gente que tá de fora, a gente vê, tipo, essa arte aí da camisa, a arte dos livros e tudo que você faz. Cara, tipo, que parada maneira, como que ele conseguiu chegar nesse final. Mas não sabe o desespero que é pra conseguir chegar ali, né? Tem todo um trabalho, tipo, até as cores, né? As cores que a gente escolhe, elas não são ali aleatórias. Como a arquitetura, né? Você vai fazer um local que tem a ver com comida, você bota um vermelho, né? Que causa Sim. fome. Então, na ilustração é a Tem mesma toda coisa. a psicologia das cores, né? Exatamente. A gente não utiliza as cores aleatórias. Por exemplo, essa camiseta aqui tem muito dourado. Sim. Né, que tem a ver com a questão da banda, né, as estátuas de ouro e tudo mais. Então, assim, era uma cor que tinha que estar presente. Então, tem todo esse processo criativo, envolve muitos detalhes. Desde a parte criativa até a parte técnica. Sim. Rodrigo, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do tamanho da responsabilidade que é, né? E se rola um medo, um desespero de não conseguir chegar onde o seu contratante quer, né? Como é que é essa questão, assim, do peso que você carrega disso? Sim, existe esse peso. Até porque a gente já tem a mania da autossabotagem, né? Sim. A gente já acha que sempre está entregando algo abaixo da qualidade. E o que nunca é verdade. A gente sempre entrega o que tem que entregar. Né? Se a gente não entregasse o que é necessário, o cliente não voltava, né? Verdade. Então eu me agarro muito nisso. Tipo assim, se o cliente sempre está me pedindo coisa, é porque o produto que eu entreguei atingiu o objetivo. É de qualidade, né? É de qualidade e atingir o público, que é o principal. Mas existe essa pressão, principalmente porque é um produto que toda ilustração, né, quase toda, é utilizada para vendas, publicidade, né? Envolve o lucro da empresa que te contratou, né? Sim. Envolve outras coisas. Então você tem que saber lidar com essa pressão. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu imagino que é mais ou menos parecido com você ser contratado para fazer uma embalagem de, sei lá, de uma cerveja, de um refrigerante, de um produto e não vender. Tipo, o pessoal não se sentir atraído pelaquela arte. Como ilustrador, você não atingiu o seu objetivo. Existem, a gente estuda as técnicas, os conceitos de design, que é justamente para aplicar para que seja feito de forma correta, né? A ilustração saia contando a mensagem que ela tem que falar, né? Então, é estudo. Não, é como eu falo, não é só dom, cara. Tem um estudo, Tem que ter muita coisa por muito trás. estudo e muita luta por trás disso tudo, né? Exatamente. Rodrigo, eu não sei se eu vou te colocar agora numa saia justa, mas eu acho que eu queria que você falasse pra mim Olha aí, ó. se você tem um trabalho preferido. Todos te dão orgulho, Sim. sabe? Mas tem aqueles que te tocam mais, né? O pôster que eu fiz pro filme Parasita, principalmente porque é um dos meus filmes preferidos. Ele foi o meu tema da especialização. Eu escrevi sobre esse filme, né? E foi na mesma época que eu fiz o cartaz para esse filme. Então, o pôster do Parasita. Essa própria camiseta do Angra também é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter construído, de ter feito. Teve um agora que eu fiz em parceria com a BLG e o Banco do Brasil, que foi com a Disney, né? Então, teve uma aprovação da empresa Disney, né? Quando isso chegou a mim, né? Eles falaram, olha, você vai fazer uma arte que vai ter que ter aprovação da Disney. Eu falei, Deu até um nervosinho maior, né? Exatamente. Então, essa tem bastante orgulho de ter feito.
Cara, são muitas. Não tem como dizer que tem um filho preferido, né? Mas se eu pudesse elencar, acho que seria essa do Parasita. É uma arte que eu gosto bastante. Agora também eu queria que você falasse um pouquinho, porque você trabalha com vários países, né? E com línguas diferentes. E como é que é essa questão aí? Você já tá dominando, já tá virando poliglota? Quem dera, quem dera. Ou como é que é essa questão? Porque você tem esse contato e cada país fala numa língua diferente, né? O meu inglês, ele não é... Fluente. É bem Dá assim... pra entender e dá pra falar e entender. Dá só pra entender. Falar, falar já é demais. Já é demais, né? Mas, assim, é aquele inglês... Eu recebo a mensagem, consigo ter uma noção do que o cliente quer. Mas, assim, hoje em dia, eu acho que a gente tem ferramentas aí na internet, os tradutores, que suprem completamente essa necessidade. No caso, se eu não entender, eu vou lá, traduzo ali e vejo mais ou menos. Até mesmo os textos que eu envio, eu também uso esses programas. Obviamente que eu Sim. dou uma... Passo um pente fino, né? Pra saber se tá tudo Traduzido ajustado, direitinho, traduzido né? direito. Porque qualquer tradução feita de forma errada pode complicar, né? Sim. E tem também, assim, com o tempo a gente vai aprendendo que a forma também de se pôr com essas pessoas de fora, né? O tratamento é diferente. Então, assim, por exemplo, a galera dos Estados Unidos, né? Eles não gostam muito que você mande abraços no final dos e-mails, né? Então, eles são mais formais, são mais diretos. Muitas vezes Sim. eles são até frios, né? Grosseiros. São bem diretos. Mas é o jeito deles. Então, eu já Sim. percebi que a galera é assim. Mas o pessoal fala da Polônia, de Londres, é de uma outra forma, né? Você também tem que se adaptando a essas realidades, né? Sim. Também das formas de que eles se tratam lá e também de fuso horário, né? Porque Fuso horário. tem... O fuso horário é uma coisa complicada. Até tô fazendo agora um trabalho. Tem 2 clientes, um do Texas e um da Califórnia. E aí o fuso horário é completamente diferente. O da Califórnia são 4 horas ou 4 horas e meia de diferença pra mim. O do Texas, acho que é 2 horas. Então, assim, de vez em quando eu já fechei o expediente, aí o cara da Califórnia tá me mandando mensagem, falando assim, e aí, já resolveu o negócio? Sim. Eu já falei, olha, eu monto um cronograma de horários que eu posso estar enviando e-mail para cada cliente de fora, pra eu não pegar ele, tipo assim, de madrugada, porque aí também eles não gostam muito, né? Eles gostam de... eles são muito regrados. Tipo, você tem que mandar e-mail no horário de trabalho deles. Muito diferente do Brasil, né? Então, eles só te respondem nos horários de trabalho mesmo. Não mandam mensagem no final de semana. Então, Gente, vamos fazer um cursinho dos brasileiros com eles, né? Porque aqui é difícil. Então, assim, eu tive que montar agora um cronograma onde eu tenho os horários de tal hora até tal hora eu posso estar enviando e-mail para esses clientes. Você vai acostumando, você vai pegando ali a manha, né? Com o tempo você já vai acostumando. Você já lidou com algum contratante que não falava que era uma outra língua além de inglês? Não, todos, até de países diferentes, Sim. todos em inglês. Nunca precisei de videochamada, tudo por e-mail, mensagem. Quem está começando com ilustração e tem medo de você, eu não sei nada de inglês, pode ir tranquilo, pode ir lá, usa o tradutor direitinho, né? Só confere se tá Sim, você não tá falando nenhuma besteira, né? Exatamente, não foi empecilho até agora em relação a essa questão da língua não estar 100% afiada em relação Sim. ao inglês, né? Mas o ideal era... É que esteja, né? Estou trabalhando nisso. Vamos com calma, né? Um passo de cada vez. Estou trabalhando já. Rodrigo, agora eu queria falar um pouquinho sobre a fusão, né, que tá da arquitetura com a ilustração na sua vida, que é o seu mestrado. Sim. Conta pra gente essa mistura que você tá fazendo aí. Então, a arquitetura sempre teve dentro das minhas ilustrações, até porque eu tento priorizar muito cenários. E quem é arquiteto trabalha muito com construção, com elementos, né, dentro de cenários. Então, eu sempre trouxe isso, né, da arquitetura para as minhas ilustrações. E aí surgiu o mestrado, né? Falei, o que eu vou fazer no mestrado? Não era a minha primeira ideia, né? Meu orientador falou, Rodrigo, você trabalha com ilustração? Vamos fazer, tipo, algo com desenho, com ilustração, né? E aí surgiu, né, o atual projeto que eu tenho feito no mestrado é a história em quadrinho, né? Onde eu vou estar trabalhando a cidade de São Fidélis. Ainda está em processo de criação, né? Sim. Era para eu estar defendendo agora, no final do ano, mas por conta de trabalho, né? Outras coisas que vão acontecendo, eu vou ter que
Vou jogar um pouquinho mais pra frente, né, dentro do prazo ali. Mas se Deus quiser, no início do ano que vem, assim, até abril mais ou menos, já tá. Espero que já esteja aprovado, uma história em quadrinhos sobre a cidade, eu vou estar falando sobre a cultura, eu vou estar contando um pouco da fundação da cidade, né? Sim. Tentar trazer um pouco do resgate, né, da cultura de São Fidélis, que é muito rica, né, das histórias, das lendas, dentro de uma história em quadrinho, algo visual, né? Sim. E aí eu tô bem ansioso para ver. Eu não cheguei na parte do desenho ainda, mas acho que Já vai ser tá legal. já doido pra chegar nessa parte, Não né? aguento mais escrever. Quer desenhar, tem que desenhar. Sim. Rodrigo, e você tem muito isso também, né? De trazer coisas da nossa cidade para suas ilustrações, né? Sim. Eu sei que você conhece um pouco do seu trabalho, mas você tem ilustração das lendas daqui da cidade, né? Acho muito legal, assim, porque muitos dos artistas de São Fidélis sempre querem fazer coisas sobre a cidade ou na cidade. Eu acho isso muito legal, a gente levar a nossa história para outros lugares, né? Acho que a maioria da galera que faz arquitetura que é de São Fidélis quer fazer ou shopping, ou casa de festa, ou centro cultural, várias coisas aqui mesmo na nossa cidade. E você também tem isso, né? Você tem muitos desenhos das lendas, acho que todas você tem, né? Sim, a maioria. A minha primeira exposição foi sobre São Fidélis, né? Então eu acho que nada mais justo do que eu estar trabalhando a cidade, né? Como você falou, acho que a gente tem que ter orgulho da cidade. Verdade. Você deu o exemplo dos projetos de arquitetura. O meu projeto de arquitetura também foi um cinema em São Fidélis. Então, assim, tem que ter orgulho mesmo. Eu acho que o artista, o morador que não valoriza a cidade, não se sente pertencente a ela, Sim. né? Então, eu sempre que eu posso, sempre que eu consigo inserir alguma coisa da cidade dentro do meu projeto, dos meus trabalhos, tenho muito orgulho de colocar, né? Inclusive, dentro da minha biografia, que eu tenho que mandar muitas vezes para eventos, eu faço questão de colocar a cidade de São Fidélis, tipo assim, morador da cidade de São Fidélis, porque para mim é importante, sabe? Sim. E hoje nos seus desenhos você tem uma pegada mais assim, de quase todos, acho que os seus trabalhos, né, são mais voltados para essa questão de terror, Sim, de mistério, de coisa, né? Acho que sim. você gosta muito disso e acaba sendo a área mais que você atua, né? Sempre fui apaixonado por cinema, né? Filmes de terror, livros de terror. Né? Acabou que o estilo visual que eu fui ao longo do ano desenvolvendo tem esse visual de terror. E eu acho até muito engraçado que, até quando eu pego artes tipo, da Disney, Harry Potter, qualquer coisa que não é terror, mas quando eu faço fica Com uma carinha mais de terror, e eu né? gosto disso, Mais sinistra. eu acho que acabou meio que se tornando uma Sim. identidade visual, tipo, da Sim. galera falar assim, essa arte aqui A gente olha e já é. identifica logo o que é seu desenho, Então, né? assim, Sua ilustração. foi sem querer. Acho que influências, né, que a nossa mente coloca ali, né, inconsciente, né, mas que acabou virando marca registrada dos meus trabalhos. Diante de todos esses trabalhos, né, que você já fez, nacionais, internacionais, de livros, CDs, DVDs, músicas, com banda, trabalha com bandas, né? Você se sente realizada com isso? Sinto, assim, eu sinto que sempre dá para avançar mais. Você começa, por exemplo, com, vamos dizer, um pequeno cliente. Daqui a pouco, quando você atinge um cliente que é nível mundial, você fala, poxa, dá para eu ir mais, sabe? Sempre Então, quero mais, né? sim, Eu acho que isso é o que move a gente, né? Que trabalha exatamente. com arte, a gente fica assim, não, tipo, eu cheguei aqui, tá muito legal isso, mas eu posso ir além disso. E é isso que Exatamente. vai girando a máquina, né? Cada projeto eu me sinto realizado. Hoje em dia, vivo basicamente só da ilustração. Ainda continuo com a minha extrema vontade de lecionar e não perdi esse sonho, né? Mas hoje em dia, quando me perguntam qual é a sua profissão, minha profissão é É ilustrador. ilustrador. Eu me sinto totalmente realizado, mas como eu falei, sempre dá para se realizar Posso, mais, né? posso ir mais longe, né? Pegando esse gancho também, você tem um sonho de fazer uma ilustração que você ainda não realizou? Tem esse sonho, tipo assim, tá guardadinho lá dentro do coração, mas se acontecer, você vai explodir. Pra ser bem sincero, dentro da ilustração teve algumas coisas que, como eu falei, eu já realizei. Que foi, Sim, pô, fiz uma parada pra Parasita, que é o primeiro filme estrangeiro a ganhar um Oscar, sabe? Teve uma arte minha, isso pra mim não tem preço, né? tipo, outros projetos também. Mas eu quero muito fazer alguma coisa oficial ainda de Jurassic Park. Porque é o filme que
me fez gostar de cinema e, consequentemente, me fez, né, ir pra ilustração, porque foi a partir dos filmes que eu tive vontade de estar ilustrando, né? Como eu falei com você, eu assisti um filme e logo depois estava querendo desenhar a continuação dele. Então, de certa forma, o cinema tá muito ligado a mim. E Jurassic Park foi o responsável por a minha paixão por cinema. Então, eu quero muito fazer alguma coisa. O dia que eu fizer algo oficial de Jurassic Park, aí eu posso falar que eu estou 100% realizado. 100% realizada na sua vida de ilustrador, né? Exatamente. Rodrigo, a gente olha para você falando sobre o seu trabalho e a gente percebe o quanto de amor você coloca em cada trabalho que você faz, e isso é muito bonito. Obrigado. Mas acho que é justamente isso. Acho que quando você faz, quando você coloca ali sua dedicação, seu amor naquilo ali, vai atingir o objetivo. Porque você fez ali com carinho, sabe? Você teve um cuidado, você tá ali se doando realmente, né? Acho que quando a gente se doa por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente tá fazendo, é o que tem que ser feito mesmo, sabe? Eu fico muito feliz que, ultimamente, realmente, a ilustração tem me dado muitas coisas positivas, um feedback muito bacana na minha vida, né? Me proporcionou muitas coisas boas. Por isso que eu sempre aceito falar sobre a ilustração, falar sobre o trabalho do ilustrador, porque é uma profissão Sim. que eu acho que ainda é muito pouco conhecida, sabe? Acho que as pessoas, a sociedade ainda, ela não tá, ela não enxerga muito como uma profissão. Às vezes alguém lá em casa acha que eu tô, tipo, desenhando, tipo, Tá divertindo, brincando na brincando, tela, né? Mas eu acho que o quanto eu puder estar divulgando, o quanto o trabalho de um ilustrador é importante, porque tudo que a gente vê hoje em dia é basicamente feito por um ilustrador e as pessoas não sabem. Tipo, a camisa que você usa, os cartazes de divulgação. Você abre os aplicativos de streaming, Netflix, as artes que são lá são feitas por ilustradores, sabe? Só que a embalagem do shampoo que a gente usa, de qualquer coisa, é feita por um ilustrador, Na sabe? verdade, basicamente, tudo que a gente toca, tudo que a gente Tudo que é usa, visual, tudo que te compra pelos olhos, tem um tem um trabalho de trabalho um suado design, de de um um ilustrador por ilustrador, trás, né, né? por trás. Então, quantas pessoas a gente vê que gostam de desenhar e que ficam por ali mesmo, sabe? Então, Verdade. porque não sabe que um ilustrador pode ganhar, pode viver só daquilo, sabe? Então, quanto eu puder estar divulgando isso, acho que eu, como ilustrador, acho que faz parte do meu trabalho estar divulgando, sabe? Muita gente de São Fidélis não conhece o seu trabalho, que eu inclusive convido a conhecer, porque é um trabalho incrível. Pode entrar lá no Instagram dele, porque assim, é muito legal o seu trabalho. E é isso, né? É essa questão assim que a gente também tá querendo fazer aqui nesse podcast. É mostrar, não só para São Fidélis, mas para uma boa parte de outras pessoas que vão assistir e ouvir e nos acompanhar, o quanto a nossa cidade tem grandes artistas e que muitas das vezes nós mesmos não valorizamos e não conhecemos o trabalho deles, né? Eu lembro muito quando você foi fazer lá o trabalho para a associação, né? Que todo mundo, eu já te conhecia, que eu já te acompanhava no Instagram, e aí o pessoal, gente, Ricardo, da onde você achou esse menino? Porque a gente nunca viu, nunca... Eu falei assim, pois bem, então, achei no Instagram, e aí eu curti o trabalho dele, fui acompanhando e tal, não sei o quê, e acho que é muito disso, né? A gente precisa divulgar mais os artistas que tem na nossa cidade, que é uma quantidade muito grande e com muita qualidade. São Fidélis é uma cidade que tem muita gente boa e que às vezes está perdida ou está esquecida, mas acho que é muito disso. A gente precisa divulgar mais, falar mais sobre os artistas, sobre os trabalhos dos artistas que a gente tem na nossa cidade. Dar oportunidades, né? Eles se mostrarem, né? Tendo alguns eventos culturais aí, né? O próprio podcast, eventos culturais que possam estar exposições, né? Dos artistas. Sim. Como você falou, a gente tem os poetas, a gente tem os músicos, a gente tem os ilustradores, né? Tem muita coisa que São Fidélis pode estar mostrando, sim. Verdade. E antes da gente acabar, você trouxe aí umas coisas, né? Eu queria que você pegasse aí pra gente dar uma olhada, né? Esses daqui. Esse é muito bacana porque ele tem essa questão, né? Sim. De abrir, ele É um tem painel, né? isso. Isso. Ele tem todo. Ele é inteiro, né? E aí depois é o que você tava falando, né? Da Essa questão aplicação, da isso, aplicação. da aplicação, Que você teve que pensar em toda essa questão de o que vai ficar na frente, o que vai ficar na lombada, o que vai Isso. ficar atrás, né? Então, são 2 DVDs, né? No caso, são 2 Blu-rays, que são filmes, né? Tipo, a famosa mídia física, né? Sim. Onde eu tive o prazer de estar fazendo as capas, né? Então, essa aqui também, são filmes que eu adoro. É um filme francês e um filme coreano.
Já são diferentes. Sim, né? sim. E aí, dentro da parte de cinema, a gente teve o pôster do Midsommar, né? Que foi um filme de terror lançado em 2018, eu acho. Sim, esse ficou muito bonito, inclusive. E ele vem na edição brasileira desse filme, né? Então, Sim. ele vem como se fosse um brinde, né? Aham. Então, foi um cartaz de divulgação. E aqui tem algumas artes que eu fiz, que são... todo ano, né, a BLG Entretenimento, em parceria com o Banco do Brasil e o Governo Federal, eles lançam uma mostra de cinema. Sim. E aí, cada ano tem um tema. Então, esse ano foi o Tim Burton, né, que é o responsável pelo A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou A Noiva Cadáver, Eduardo Mão de Tesoura, né, que é um diretor bem famoso, e teve a mostra de cinema. Bem da área que você gosta bastante, né? E aí o Breno, né, que é da BLG, ele convida geralmente alguns ilustradores do Brasil para poder estar... Cada um escolhe um filme que gosta desse diretor e pode estar livre para poder criar uma arte daquele filme, né? E aí esse ano eu fiz a do filme Marte Ataca, né, que é um filme que eu gosto muito. Né? Então esse ano foi essa. Eu fiz com eles também o cartaz, aí já foi pro Sesc, né? Também foi da mostra do Tim Burton. E o da Disney, que eu comentei, o da Disney, o catálogo não chegou pra mim, tá pra chegar essa semana. E também teve a mesma empresa, né? Fez a mostra do Stephen King, né? Que é como eu falei, que é o meu escritor preferido. Sim. E esse catálogo, inclusive, o próprio escritor ele tem esse catálogo, foi enviado para ele, né? Que legal. E novamente, eles convidaram alguns artistas brasileiros, acho que nisso aqui foram 10 artistas brasileiros, nesse daqui foram 6. E aí cada artista brasileiro... Esse aqui foram só 6 artistas? 6. Cara, imagina um orgulho, né? Tipo, de 6 artistas, você tá entre eles. E aí nesse daqui eu fiz a arte, essa artezinha aqui, que é do filme O Nevoeiro, né? Na verdade é do livro, né? Sim. E aí que eles adaptam pro cinema. Sim, verdade. Foi o meu primeiro trabalho com eles, e aí a partir deles, desse trabalho, eu sempre tô fazendo algum trabalho com eles, adoro tá fazendo projetos para eles, são ótimos clientes que eu tenho no coração, porque muita coisa bacana que eles fazem, e é como você falou, são cinema de terror e eu gosto. É algo que você curte bastante, né? Sim. E assim, com isso a gente vê o quanto a ilustração pode passear por várias áreas, né? Muita coisa. Dá nem pra enumerar o tanto de coisa que dá pra fazer na base da ilustração, né? Como eu falei, tipo, quase tudo que a gente tem visualmente, né, é um trabalho de ilustração. Verdade. Então, assim, quem quer ser ilustrador, gente, só vai, porque você tem um leque de oportunidades aí de aplicações e setores e mercado gigantesco. Rodrigo, quero te agradecer por ter vindo aqui bater esse papo comigo. Foi muito legal conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Eu já conhecia alguma parte. Trazer um pouco da sua história, do seu trabalho pra gente. Eu tenho muito orgulho de ter um fidelense com tamanho prestígio internacional, né? É muito bonito ver isso, porque é um filho da nossa terra, é um artista da nossa terra, e isso é muito bom saber que tem esse valor cultural, esse valor artístico, não só no Brasil, mas fora dele também. Te agradeço muito esse papo que você teve aqui comigo hoje, e deixa agora a nossa câmera aqui para onde você quiser falar, para você falar com sua galera, com seus amigos, com os ilustradores, enfim, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Agradeço o convite, acho que foi super divertido. Foi bacana poder estar comentando, mostrando um pouco do trabalho, né, tudo mais. E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos meus outros projetos, né, além desses que eu trouxe, é só me seguir lá no Instagram, Rodrigo Thanos, ou @r.thanos. Não é Thanos dos Vingadores, deixa bem claro. Thanos é T-A-2-N-U-S. Então, se digitar Rodrigo Thanos, aparece lá. Só seguir, e quem precisar também, tiver dúvida, muitas pessoas que gostam de desenhar, né, e quer saber como começar, por onde começar, qual mesa de trabalho que eles podem estar comprando, pode mandar mensagem, pode perguntar qualquer coisa que eu respondo lá, tá bom? E é isso. Obrigado pelo convite. E aí, galera, acredito que vocês tenham conhecido um pouco do Rodrigo Thanos, que quase ninguém conhecia, falando sobre a história da vida dele, internacional e nacional. Então, você que curtiu, comenta, compartilha, espalha aí pra galera. Venha pra Ritmos, entre no ritmo você também.